Fala, meus queridos, minhas queridas freelancers deste Brasil e de outros lugares do mundo. Hoje o assunto é talvez a pergunta que mais se escuta falar no mundo freelancer, que é basicamente quanto cobrar por um trabalho, quanto cobrar por um job, quanto cobrar por um projeto. Acho que vocês já assistiram lá o Show do Milhão do Silvio Santos, então essa certamente seria a pergunta valendo R$1 milhão de um freelancer. É a coisa que você mais vê as pessoas pesquisando no Google, pesquisando na internet, perguntando, assim, a grande curiosidade, quanto ganha um freelancer, quanto você cobra, quanto que é o valor justo, enfim. Essa é uma pergunta bem difícil de responder, mas eu vou tentar aqui te ajudar, você que tem uma dificuldade em precificar, que está indeciso ou incerto se está cobrando justo ou não pelo seu trabalho. Eu vou tentar te ajudar de alguma forma a encontrar um preço justo, um valor digno do seu trabalho, valorizando o seu trabalho e que os clientes possam aceitar. Antes da gente começar a conversar sobre esse assunto, porque assim, daria para ficar 1 hora falando disso tranquilamente, eu queria alinhar a expectativa aqui entre o que eu vou falar e o que você está esperando receber. Se você veio até esse vídeo ou encontrou esse vídeo na expectativa de, olha, cobre X reais pelo seu serviço, cobre Y pelo serviço, cobre Z, não é o que você vai encontrar aqui, porque simplesmente não dá para você falar um valor, não existe isso de valor. Eu sempre dou um exemplo, se você for pesquisar aí qualquer tipo de serviço, qualquer tipo de produto, vamos lá, você quer fazer uma refeição, você vai ter aquele restaurante de beira de estrada ali, cobrando R$10 um prato, você vai ter restaurantes melhores com R$20, R$30 o prato, você vai ter restaurantes chiques ali que você vai pagar R$100 no mesmo prato. Às vezes o que tem no prato é a mesma coisa, varia a qualidade do lugar, de quem está cozinhando, enfim. Mesma coisa o médico. Você pode procurar uma consulta aí, sei lá, com uma nutricionista, um ortopedista, enfim, e ter valores absolutamente diferentes, porque um é mais capacitado, tem mais cursos, tem mais experiência, tem grandes projetos, já, sei lá, trabalhou com a seleção brasileira de futebol, então tem ali um conhecimento técnico muito grande, enfim, essa pessoa vai poder cobrar mais do que uma pessoa que acabou de se formar, não tem tanta experiência, não tem tantos clientes, enfim. O que eu quero dizer com tudo isso é que existem milhares e milhares e milhares de formas de você precificar. E para o mesmo serviço, existem diferentes tipos de profissionais. Vou trazer um pouco agora para o nosso mundo freelancer. Se você é um redator top, premium, tem ali resultados comprovados, experiência, tem um portfólio bacana, tem assuntos de domínio que você só pega esse tipo de serviço, você garante um retorno bacana, você vai poder cobrar um preço muito maior do que quem está começando hoje. Concorda? Comecei hoje, não sei nem o que é SEO, não sei nem o que é um CTA. Essa pessoa está muito mais buscando aprender e começar uma carreira do que propriamente o cara que já é ali profissional, já faz isso há muito tempo e é um especialista. O cara que é um especialista, que é muito bom naquilo que ele faz, ele naturalmente tem a possibilidade de cobrar mais caro do que alguém que está começando, alguém que está dando seus primeiros passos dentro da carreira, concorda? Então, assim, alinhamento de expectativa. Se você veio procurar um valor, um número, para você fazer, simplesmente copiar e replicar no seu dia a dia, não é esse o vídeo que você está procurando, você pode buscar outras coisas no YouTube. A ideia aqui é realmente ter um papo de que fatores levar em consideração, como fazer a precificação, para te ajudar um pouquinho nessa missão, porque sim, é difícil precificar, é muito difícil precificar, porque você tem uma série de questões ali envolvendo. Então, primeiro que você tem ali as suas contas para pagar no final do mês, e você sabe que se você cobrar valores muito caros, os clientes talvez não contratem, não te paguem e você não tenha como arcar com seus custos. Da mesma, assim, na outra ponta, se você cobra muito barato, você acaba trabalhando muito e ganhando muito pouco. Então você vai ter um puta trabalho, um puta sacrifício, e vai chegar no final do mês e falar, não valeu a pena, me desgastei pra caramba, me estressei, virei a madrugada e mal paguei minhas contas. Então é sim um assunto bem delicado, é difícil precificar, é complicado precificar, dá trabalho precificar, mas a gente tem que levar em conta alguns fatores na definição. Desculpe. Alguns fatores para você definir um preço justo de trabalho. A primeira coisa que eu gosto de falar quando esse assunto aparece é que é o seguinte: você tem que valorizar o seu trabalho.
Se você acha que o justo é X, você tem que cobrar X. Por quê? Se você não valorizar, se você sair, os clientes não veem valor no meu serviço, não sei o que, começar a ficar baixando, primeiro que você vai entrar naquele rótulo de prostituição de preços, de cobrar muito barato, para um trabalho que às vezes nem vale a pena pegar. Segundo que, se você não valorizar, não espere que o seu cliente valorize, é uma negociação absolutamente como qualquer outra numa loja. O vendedor quer vender pelo maior preço possível, o mais caro possível. Se ele puder vender uma bala a R$100, ele vai vender. O comprador é o contrário. Ele quer pagar o mínimo possível. Então, se a pessoa puder levar de graça a bala, ela vai levar. No caso da negociação, você é o vendedor, você está vendendo o seu serviço. E o cliente é o comprador, ele está buscando você e vai te pagar para isso, ele vai comprar o seu serviço. O que acontece? Ele vai querer pagar o mínimo possível, então ele vai chorar desconto, ele vai barganhar, vai falar que tem propostas muito mais baratas que a sua. Na outra ponta, você vai querer cobrar o máximo possível para você chegar ali no meio termo. Agora, se você acha, por exemplo, que o valor justo da sua hora de trabalho é de R$30, por exemplo, vale a pena ficar topando um projeto que o cara vai pagar R$5 a hora? 6 vezes menos do que você acha justo? Porque uma coisa é você dar um desconto pontual ali, porque eu vi uma oportunidade de longo prazo, esse cara vai ter trabalho todo mês, eu vou garantir ali um FII mensal, é uma oportunidade bacana, ou sei lá, estou começando e acho que esse é um projeto que vou desenvolver bem, vou poder pôr no meu portfólio, vou poder apresentar para outros clientes. É uma situação. Agora, sair baixando o preço simplesmente por baixar, não vale a pena, tá bom? Segundo fator pra gente conversar aqui, eu escuto muito assim, mas quanto eu cobro por um logo, quanto eu cobro por um texto? Depende. Depende como é o projeto, o que o cliente está te passando, o que ele está te pedindo. Não dá pra gente ser um robozinho e simplesmente replicar preço para todo mundo. Não funciona assim. Vamos dar um exemplo ali de novo de redação. Você é uma pessoa formada em economia. Você manja muito de investimento. Assim, falar de poupança, falar de renda fixa, falar de bolsa de valores para você é cotidiano, você gosta disso, você faz isso com prazer. E chega uma demanda dessa, você vai matar no peito e vai fazer rapidinho. Você vai conseguir fazer vários conteúdos ali com pesquisas curtas, rápidas e é um assunto que você domina, você vai escrever rápido, você vai fazer bem. Então, é fácil para você. De maneira geral, é fácil você montar. Aí a gente tem uma divisão, essa especialidade que você tem, além da facilidade, em tese você também tem um conhecimento acima da média. Então não é porque é um assunto mais fácil que você precisa cobrar uma mixaria. Você tem que também valorizar o seu conhecimento, que é o que a gente estava falando anteriormente. Saber escolher um preço justo. Quanto melhor for a sua especialidade, quanto mais capacitada você for num determinado tema, num determinado assunto, mais você pode cobrar. Mais você vai poder exigir do seu cliente como um retorno, para poder executar a atividade. Agora vamos supor que, sei lá, que você cobre R$50 o texto. Não vou nem falar aqui número de palavras, não. R$50 o texto para um cliente. E aí me aparece você formado em economia e, em tese, sem muita experiência com medicina, aparece um texto pedindo para você, um cliente pedindo um mesmo artigo, no mesmo volume de palavras, mas com um conteúdo, o desenvolvimento ósseo nas crianças. Alguma coisa assim aleatória. A ideia do exemplo é mostrar alguma coisa que você realmente não tem nenhum domínio, que você vai precisar pesquisar pra caramba, que mesmo assim você vai acabar montando uma coisa superficial. Se você for topar isso, primeiro que não é recomendável, porque dificilmente você vai fazer uma coisa de qualidade, pelo menos num nível mais específico como esse que eu dei, né? Mas vamos supor que não seja uma coisa tão absurda, sei lá, seja uma coisa de moda, assim, algo que você possa buscar de gestão de pessoas, que não é a sua especialidade, você não domina, mas você consegue fazer uma pesquisa ali e desenvolver. Esse tipo de trabalho vai vai exigir muito mais tempo, muito mais dedicação e muito mais esforço do que um assunto que você já domine. Então, isso precisa entrar na conta, entende? Você não vai fazer o texto de desenvolvimento ósseo na mesma velocidade do texto de economia que você domina. E aqui eu não estou nem falando de sentei para escrever, eu estou falando de todo o processo, porque isso envolve pesquisa, isso envolve desenvolvimento de estratégia, isso desenvolve análise da persona do seu cliente, isso envolve a elaboração de um rascunho, de tópicos, de como você vai abordar cada assunto, e a execução,
implementação de recursos ali para os mecanismos de busca, a revisão, enfim, tem uma série de coisas que envolvem a produção de conteúdo e que as pessoas esquecem de pôr na conta, esquecem, pensam só no quanto tempo para fazer o texto e esquecem do processo, que era um assunto que eu ia falar até depois, eu acabei atropelando um pouco. Mas voltando aqui, então, se você vai demorar muito mais e vai ter muito mais trabalho para fazer uma atividade, se você vai fazer, ela não pode ter o mesmo preço de uma coisa que você vai gastar muito menos. Ela tem que ter um preço maior, um preço mais caro. Da mesma forma que mesmo sem falar, vamos falar agora só de economia. Você é especialista em economia, uma pessoa que quer um artigo básico sobre o que é poupança, é um assunto simples, fácil, você vai matar rapidinho. Agora, uma pessoa quer uma análise de algum período específico da bolsa, é um assunto mais complexo. Mesmo para você que tem um domínio, que pode até ser uma coisa fácil, é uma exigência técnica que o cliente está precisando que você entregue. Então também pode ser mais caro esse conteúdo. O seu preço não tem que ser fixo. Todos os meus artigos vão ser do mesmo preço. Imagina, não tem isso. Isso não vale só para um redator, para um produtor de conteúdo. A gente está falando aqui, fazer um logo. Mesma coisa, quão complexo é o mercado, o que o cliente já está te dando de informação, quanto que você vai ter que buscar, enfim. Outro ponto importante, e que também é um pouco polêmico em relação a essa coisa de precificação, é o cliente. Eu vou cobrar mais de um cliente que pode me pagar mais, eu vou cobrar menos de um cliente que pode me pagar menos. Tem muita gente que fala que é antiético, enfim. De novo, a questão, você não pode focar em se o cliente pode pagar mais ou não, porque não faz sentido. Só que, muito provavelmente, um cliente que pague mais, ele já tem um negócio mais estruturado e a sua responsabilidade de entrega é maior. Então, essas questões, é isso que eu estou abordando, entendeu? O que é a responsabilidade, qual que é a demanda, especificidade do trabalho, o quanto que você vai precisar se desgastar para fazer. Tudo isso entra na conta. E aí a gente pode voltar para a parte de processo. Um designer que é contratado para fazer um logo, para o cliente, muitas vezes, ele é simplesmente alguém que vai desenhar uma coisa num software e entregar para ele. O designer sabe que tem muito mais envolvido com isso. Tem uma parte de pesquisa, de avaliação de manual, criação de uma identidade visual, trabalho com as cores, com as formas. Isso gasta um tempo absurdo. Então, ele tem que precificar, ele não pode pensar só na entrega final. E é por isso, por exemplo, que nas aulas anteriores eu critiquei aquele modelo do 99 Designs, que é aquela coisa da concorrência, que todo mundo faz um logo, o cliente vai lá e escolhe um, você vai estar trabalhando de graça. E o processo não pode ser tão curto assim. E para o cliente muitas vezes não vale a pena, porque as pessoas sabendo que é uma concorrência assim, que não tem nenhuma garantia de pagamento, elas também não vão fazer todo o processo de pesquisa, pelo menos não deveriam fazer, porque você vai gastar 7, 8, 9 horas para fazer uma entrega que eventualmente nem vai ser escolhida, não faz muito sentido, né? No longo prazo é prejudicial. Então, todo o processo, toda a realização de uma atividade tem que estar ali no curso, tem que estar ali avaliada. E também considerar o quanto o projeto é interessante para você como profissional, o quanto que ele vai agregar na sua carreira, o quanto que ter isso ali no seu portfólio, ou pelo menos poder falar que trabalhou em tal empresa, vai agregar para você no futuro. Aí você pode variar, entendeu? Não é porque o cliente é grande que você tem que cobrar mais caro, mas se ele for uma demanda maior e você vai precisar se desgastar mais para entregar um resultado bacana, por que não? É justo que você cobre mais caro, porque você não vai fazer um trabalho simples, vai fazer um trabalho completo. E às vezes o potencial de pagamento de um cliente pode indicar o contrário. Você fala, eu vejo um potencial parceiro ali, então eu vou fazer até um preço um pouquinho menor. Enfim, essa coisa do desconto, que é outro tema muito polêmico também, não pode ser ignorada, né? Você não precisa ser uma máquina, como eu falei. Se tem uma oportunidade bacana, se você enxerga ali um potencial bacana, por que não dar um desconto? Isso é uma prática comum de mercado. Assim como a gente entra para comprar um produto e pede um desconto na loja, o cliente vai pedir um desconto ali. Se você enxerga que tem valor naquilo e que vai ser justo, veja bem, o desconto ele não pode tornar o seu preço de trabalho injusto. Tem que ser uma coisa que vale a pena por outros aspectos, não só pelo financeiro. Mas se você entende que vai ser justo, você também pode conceder um desconto, você pode trabalhar com ele em outras frentes. Então, é por tudo isso também que é tão complexo você fazer uma precificação.
Agora, o importante é você entender o quanto que você demora para fazer um trabalho, o quanto que isso você consegue produzir num dia, porque assim, o dia tem 24 horas, mas você não vai trabalhar 24 horas. Você vai dormir, você vai fazer uma academia, você vai fazer uma atividade, você vai sair para almoçar, enfim. No fundo, você vai ter ali uma disponibilidade menor de horas. E, de acordo com isso, você tem que precificar. Outra coisa, urgência. Muitos clientes pedem urgência. Ah, você consegue fazer isso para amanhã? Tudo bem, você pode até conseguir, mas um projeto que você tem 1 dia, 2 dias para fazer, não pode ser o mesmo valor de um que você vai ter uma semana, que você está no seu prazo, né? Essas coisas de urgência, você tem direito a cobrar um extra pela urgência, porque você vai ter que priorizar, você às vezes vai ter que deixar de lado outros projetos ali para poder executar o daquele cliente. Enfim, não é um processo simples, a precificação é complexa. Você precisa ali ter no começo, principalmente, é muito difícil, né? Você não tem referência, você não sabe o que os clientes aceitam ou não. Mas é bacana você também pesquisar com outros profissionais, sabe? Entre em contato ali, você é um programador, entre em contato com outros programadores, pergunta quanto que eles estão cobrando, vê como que é o processo deles, tenta fazer ali um networking, uma parceria, quem sabe. E o próprio mercado é a melhor forma de você avaliar a sua precificação. Assim, se você passa ali meses mandando proposta e ninguém aceita, pode ser até que seja uma parte ali de desconfiança, de, sei lá, está começando, e pode ser uma parte que o preço está um pouco fora da realidade, né? Você tem que saber equilibrar ali as oportunidades, o que tem para fazer. O importante é saber equilibrar tempo, vida pessoal, enfim, com um preço justo. E, de novo, como eu falei no começo, você tem que saber valorizar o seu trabalho. Se você ficar oferecendo serviços aí por preços de banana ridículos, o cliente vai adorar, ele vai pagar pouco, provavelmente ele vai receber um produto sem tanta qualidade. E isso é ruim para todo mundo. Você vai trabalhar muito e receber pouco, ele vai receber uma coisa sem tanta qualidade, enfim. Isso é outro problema. Ah, mas eu comecei a mandar as propostas e não sei o que, e ninguém aceita, eles não veem valor nenhum, é difícil essa vida de freelancer. Realmente isso acontece às vezes. Uma estratégia que eu queria compartilhar com vocês que eu uso muito é, como eu falei, nessa parte de processos, né, de parte de pesquisa, de elaboração, de estudo, enfim. Eu sempre gosto de apresentar para o meu cliente todo o processo e não apenas a parte final. Por exemplo, eu trabalho muito com produção de conteúdo, então muitas vezes o cliente que chega até mim está pensando que eu simplesmente vou sentar meia horinha, escrever um texto e entregar para ele. Ele não vê a parte anterior do projeto de pesquisa, de desenvolvimento, de estruturação, de revisão. Essa parte para o cara, se você não apresenta, não existe. Então eu gosto sempre de, quando eu mando a proposta, colocar tudo ali que está envolvido, o que eu vou fazer, além da produção textual, ou da produção de alguma outra coisa que ele queira que eu disponibilize. Porque quando o cliente enxerga o processo inteiro, às vezes ele começa a enxergar valor na sua proposta que ele não via antes. Porque ele não conhece o processo inteiro. Para ele sei lá, no caso do designer, como eu falei, para ele às vezes o trabalho de criar um logo é sentar no computador e começar a brincar ali no Illustrator e entregar. O designer sabe que não é assim, mas o cliente às vezes não sabe. Então é legal você apresentar a proposta já englobando todas as atividades, englobando todos os processos, para que assim ele também enxergue um pouco do valor do seu trabalho e entenda que aquele preço é justo, que aquele preço tem sentido, que você não vai ficar ali só meia horinha resolvendo os problemas. E aí ele começa a enxergar você de outra forma, de uma maneira mais profissional. Como eu falei, nas plataformas freelancer que eu apresentei para vocês anteriormente, é mais complicado, porque o preço justo é muito maior do que as pessoas que estão ali se prostituindo para pegar um projeto. Mas também, como a gente já falou, vale a pena se matar para pegar um projeto específico e trabalhar pra caramba e não ganhar nada? Não sei se vale. Às vezes é melhor esperar uma oportunidade de alguém que valorize. Uma coisa que eu posso assegurar para vocês é que tem todos os tipos de cliente, a gente vai falar mais deles na frente. Mas tem lógico, o cara que não quer pagar nada, que não vê valor nenhum no seu trabalho, e tem gente que procura realmente profissionais sérios, profissionais competentes, leva a sério o que ele está pedindo para você desenvolver. Então, leva um pouquinho de tudo isso em consideração para montar a sua precificação. Eu gosto de ter uma tabelinha de preços ali, de o que eu costumo cobrar, para eu não me perder, porque às vezes acontece mesmo de você começar ali a fazer os preços e daqui a pouco você já não sabe se não está com preço defasado, se não precisa atualizar, se está barato, se está caro, se não consegue fazer a pesquisa de como que as outras pessoas estão cobrando.
Então é realmente uma coisa complicada, não é uma resposta fácil. Por isso que desde o começo eu tô falando, não dá para você responder, olha, cobre X, cobre Y, porque é muito pessoal, é muito do momento, da sua capacidade, do que você vai entregar, da sua experiência. Mas aos poucos você vai pegando a manha ali de precificação, vai entendendo como funciona melhor e vai montando esse preço, vai aprendendo a negociar também com o seu cliente. Então, essa pergunta é polêmica, como eu falei, daria para falar aqui tranquilamente mais meia hora, 40 minutos, tem muita coisa que poderia ter abordado que eu acabei não abordando, mas acho que esses são os pontos mais importantes e se você tiver isso em mente, se você pensar nesses tópicos na hora de precificar o seu serviço, vai ficar muito mais fácil. Então, entendendo ali a sua função, a sua atividade, a sua especialização, o quanto que é urgente, o quanto que o projeto é interessante, tudo isso tem que estar no seu preço. E lógico, não se esqueça também de equipamentos. Se você paga um software, se você paga um computador, isso tem que estar embutido no preço. Não adianta ficar trabalhando de graça, né? Essas coisas também têm que ser pagas e o cliente, querendo ou não, está usufruindo. Então, nada mais justo do que colocar ali no preço. Obviamente, se você paga, sei lá, R$200 de uma licença, não adianta querer embutir tudo num cliente só, porque vai precisar de uma demanda de um dia. Mas você colocando uma parcela disso ali, isso vai ajudando a ratear suas contas e fica justo. Então, como eu falei, o segredo é começar a ter uma parceria com o seu cliente, mostrar para ele o seu serviço, para que ele entenda a qualidade também e não fique nessa de menosprezar, de querer pular ali uma etapa, enfim. Ele realmente valoriza o seu trabalho, porque se você não valorizar, dificilmente o seu cliente vai valorizar também. Então, esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu espero que de alguma forma, se você está ali com dificuldade em precificar, em definir quanto cobrar por um trabalho, espero de verdade que isso tenha contribuído um pouquinho para você. E se você quiser alguma outra ajuda, está um pouco perdido sobre isso, manda um e-mail para a gente, contato@conexãofreelancer.com.br, manda uma mensagem nos comentários dessa aula, nos comentários do YouTube, que de alguma forma a gente tenta te ajudar a precificar de maneira correta, de maneira justa, para que você também não fique aí sofrendo e trabalhando de graça para os outros. Fechado? Então, próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre criação de propostas, que é meio que um conjunto desse conteúdo aqui de precificação. Precificar é uma coisa, enviar a proposta é outra, vocês vão entender melhor o que eu estou falando aí de apresentar a qualidade, apresentar todo o seu serviço para o seu cliente.